Fala, jovem! Vamos para mais uma aula de Vue.js. E agora que você já sabe o que são diretivas, vamos começar a falar sobre vShow, vIf e vElse, ok? Vamos supor que eu quero imprimir esse título quando uma outra variável for verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar aqui uma outra variável chamada de status e ela vai ser false. Ok? Então, minha regra é o seguinte: só apresente esse título na tela quando o status for verdadeiro. Como é que seria isso? Eu vou colocar aqui v, que é meu prefixo, traço, ok? If igual, vou colocar minha variável status aqui, certo? Então, ele só vai imprimir, o Vue.js só vai imprimir o H1 aqui com o título dentro quando essa variável for verdadeira. Ou seja, essa declaração aqui só vai ser válida quando isso daqui for verdadeiro. Correto? Vamos testar. Nada na tela, ok? Agora eu vou alterar isso aqui para true. E então, eu tenho aqui Vue.js na tela, ok? vShow vai funcionar semelhante ao vIf. Se eu colocar aqui vShow, ele vai apresentar da mesma forma, certo? Se eu alterar o status para false, eu também não vou ver na tela, ok? Thiago, então qual é a diferença de utilizar vIf e vShow? Beleza. Vamos supor que eu tenho aqui um texto, certo? Deixa eu pegar aqui o texto Lipson, um texto qualquer, certo? Vou colocar aqui tag p, vou remover esse vShow daqui, ok? E vou dizer que texto true ou false, ok? Vou colocar aqui if texto, beleza? Vou colocar aqui true, melhor. O que é que vai acontecer aqui? Como você já sabe, vai imprimir o texto, mas se eu for visualizar o meu código, eu tenho aqui o texto, correto? Porque o texto está impresso na tela, beleza? Porém, se eu colocar aqui como falso, ou seja, o Vue.js não vai imprimir esse texto, porque aqui está false, ok? Então, eu não tenho o texto na tela e eu não tenho o texto no meu código. Ele não aparece, o Vue.js não vai exibir nada aqui, correto? Porém, se eu colocar aqui vShow, o que é que vai acontecer? O Vue.js vai colocar o texto no código, porém, display none. Ou seja, vShow você vai utilizar quando você quer mostrar ou esconder elementos na tela, certo? Então, você provavelmente utilizaria vShow para fazer um menu abre e fecha, por exemplo. Ou alguma coisa que você quer mostrar e esconder de acordo com o clique do usuário, por exemplo. Então, você utilizaria o vShow. O vIf seria mais para você checar alguma variável que venha de uma API ou que venha do PHP, de um back-end ou de qualquer coisa que seja, e aquela variável só vai ser impressa, ou aquele texto só vai ser impresso se aquela variável for verdadeira, certo? Essa é a diferença do vShow do if, beleza? E o vElse, ele funciona, a declaração funciona exatamente como if else. Então vou colocar aqui o texto como falso e vou dizer ao meu Vue que
Se esse texto aqui for falso, então imprima isso daqui. Eu vou colocar não existe texto. Não existe texto. Ok? O que é que vai acontecer? Não existe texto, porque minha variável está falsa. Ok? Se o texto existe, então o v else não vai ser utilizado. Legal? Bacana. Então, jovem, vamos criar um exemplo mais real, né? Mais ideal da nossa realidade, do que a gente utiliza no dia a dia. Não esse exemplo aqui ridículo que eu acabei de mostrar, de mostra texto e acabou. Então, eu vou remover isso daqui, beleza? E eu vou criar uma nova variável aqui chamada usuário. E eu vou ter meu usuário aqui, o ID, né? Normalmente a gente possui o ID do usuário, ok? O nome do usuário, eu vou chamar esse cara aqui de Jon Snow. E esse cara aqui, ele vai ter como profissão ator. Ups. Ator, ok? Então tem um usuário aqui, uma característica do usuário. E eu vou imprimir aqui na tela agora, colocar uma div aqui. Vou imprimir, colocar o ID dele, certo? E aí eu vou colocar usuário.id, ok? E aqui vai ser nome, vai ser o nome dele. E aqui eu vou jogar um BR, né? Senão vai ficar tudo na mesma linha. E a profissão dele vai ser ator, né? Que vai ser impresso. Ups, usuário, profissão. Ok? Então isso vai imprimir aqui na tela meu título e também os dados do usuário. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Lindo, jovem. Ok? Então já tenho aqui os dados do usuário, certo? E agora vamos supor que eu tenho uma lista de usuários e só vou apresentar isso daqui para a tela, né? Para o usuário final. Se if meu usuário ID for igual a 1. Perceba que isso aqui é JavaScript, então eu posso colocar a minha declaração aqui também, certo? Então eu posso fazer qualquer checagem de verdadeiro ou falso. Então, usuário aqui, ID é igual a 1. Se for igual a 1, vai imprimir. Se não for, não vai ser impresso, ok? Então, vamos lá. Ele vai continuar imprimindo aqui. Se eu mudar o ID do usuário, ok? O usuário não vai ser mais impresso. Então, eu vou simplesmente dizer que v else nenhum usuário com o ID igual a 1. E aqui ele vai ser impresso. Certo? Nenhum usuário com ID igual a 1. Então, veja só que a gente criou um exemplo mais próximo assim da nossa realidade, onde a gente sempre precisa imprimir usuários na tela, né? Então, de repente você só quer imprimir os usuários que são diferentes de D1, ou que seja igual de D1, ou que tenham nome igual, eu odeio essas aspas. Por que ele coloca aspas automático aqui? Então, eu quero que o usuário seja usuário nome, o nome do usuário seja igual a qualquer coisa, certo? Jon Snow. Então você pode criar qualquer verificação aqui para saber se a declaração é verdadeira ou falsa. Beleza? Por hoje é só.
E na próxima aula a gente vai aprender um pouco sobre V4. Não se preocupe, porque eu estou dando as explicações bem simples, bem básicas, só mesmo para você entender o conceito de cada diretiva. Mas no final a gente vai montar aí um exemplo bem real, utilizando praticamente todas essas diretivas e os conceitos que eu estou abordando aqui neste curso, ok? Então fique ligado aí nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, jovem!